E aí, Tota, beleza? Cadê o Sanches? É que já vou começar. Sanches. Elias. Tá pronto? Boa noite, senhores vereadores, público presente, quem nos acompanha pela internet. Senhores, hoje, antes do início da nossa sessão, eu vou ceder a tribuna aqui ao Elton. Hoje está fazendo 5 anos que o nosso brasão foi padronizado como ele é hoje. E o Elton vai falar um pouco sobre isso para a gente. Elton, por favor, tenha bondade. Peço a atenção de todos. Peço também que desliguem os celulares. Elton, por favor. Boa tarde aos vereadores da Câmara de Monte Alto, senhor presidente, público que está aqui presente. A gente abre essa segunda-feira com uma efeméride histórica para Monte Alto, né? Como você citou, há 5 anos atrás, estávamos aqui igualmente numa segunda-feira, em uma sessão da Câmara, para oficializar a readequação, a padronização desse que é o nosso maior símbolo, o nosso símbolo cívico de mais expressividade, que é o nosso brasão de armas. Há 5 anos atrás, a criação do nosso brasão estava completando exatos 80 anos. O brasão ele foi criado em 1931. A gente estava em 2011, era a noite de aniversário do brasão de armas de 80 anos. Era o dia 24 de outubro. Estamos aqui de volta no dia em que o brasão está fazendo 85 anos agora. Muita gente não tem tanta proximidade com os detalhes desse símbolo, né? Talvez não tiveram muito acesso, ou, digamos que, no passado, menos do que agora, né? Graças a esse trabalho que a gente fez quando a gente era gestor do Museu Histórico, fizemos uma reavaliação em relação a todos os detalhes do símbolo, que, ao longo do tempo, passou a perder suas características, porque era uma questão de reprodução de um desenho cheio de detalhes, que, sem uma referência padrão, ela ia se perdendo na questão do que era um desenho, do que era outro, dentro dos pequenos escudetes, que é uma característica desses símbolos municipais, né, desses símbolos que representam as cidades. Observando essas falhas, essas distorções que ao longo dos anos foram acontecendo, muito em reproduções do símbolo dentro da própria bandeira da cidade, que também traz o brasão dentro dela, resolvemos defender essa ideia de torná-lo padrão. Passamos as últimas semanas que precediam esse aniversário de 80 anos, levantando questões da ciência heráldica, que é a ciência que rege as regras de cores, de formatação, em relação a esses símbolos que datam lá, sua maioria do início do século XX, a sua criação. Uma curiosidade é que ele foi criado em 1931, em uma época em que Monte Alto e todas as cidades brasileiras ficaram sem câmaras municipais, né? Aquele período extremamente conturbado da política brasileira, em que Getúlio Vargas havia tomado o poder, instituído o Estado Novo e simplesmente destituído os poderes municipais. Então, as cidades ficaram sem poder legislativo ali, praticamente quase que ao longo de toda a década de 1930. Também, curiosamente, Monte Alto vinha de apenas 1 ano e pouco
de elevação à categoria de comarca, né? Antes dali, a gente estava totalmente ligado a Jaboticabal, né? Estava amarrado a Jaboticabal para praticamente tudo. Então, essa data de 24 de outubro, que a gente celebra hoje, é uma efeméride das mais expressivas dentro da história de Monte Alto, né? Desde o 8 de fevereiro de 1896, que nesse ano tivemos aí a celebração dos 120 anos de criação da Câmara e de oficialização do município. Aí Monte Alto já contava com praticamente 50 anos de história, desde que, ou melhor, 35 anos desde que se tornou município, né? Mais de 50 desde que foi fundado por Porfírio Pimentel, em 1881. Em 1931, o brasão está, historicamente, oficializado como uma criação via decreto municipal. O prefeito da época era o Nicásio Badaró, era um prefeito nomeado pelo poder provisório de Getúlio, que nomeou seus intendentes municipais com base no que lhe convinha, né, vamos dizer. E aqueles políticos municipais acabaram ficando um tanto sem muito poder, né? Diferentemente da bandeira e do hino, que são os outros dois símbolos de Monte Alto, que são da década de 50, do final da década de 50, e foram criados por vereadores, né? Foram criados através de projetos de lei. A bandeira, através do Silvio Govoni, e o hino, através do Dr. Adalto Freire de Andrade. O brasão não. O brasão não é um símbolo que passou pela Câmara para ser criado. Ele foi, através de um decreto municipal, o prefeito Nicásio Badaró contratou o historiador do Museu Paulista, que era um francês, Afonso Descragnollet-Tonnet. É bem complicado o nome, só que ele é bastante conhecido na área porque ele criou brasões de várias outras cidades, de bastante expressividade do estado de São Paulo. E ele passou, na verdade, a criar brasões ao longo de toda a sua vida, né? Sempre criando essas regras. Por que, então, que no aniversário de 80 anos do brasão, a gente teve o capricho de colocar, inclusive, foi entregue ao vereador da época, o João Paulo Rodrigues, que deu muita atenção, inclusive, e eu o reverencio por isso, porque ele deu uma atenção extraordinária a uma questão que, sinceramente, a gente ouviu de algumas pessoas: deixa o brasão como está, isso é bobagem, né? Não é necessário dar tanta atenção a isso, mas é uma questão cívica que era importante ser colocada em prática, e o João Paulo deu uma atenção bastante significativa para que ela fosse colocada em prática. Aqui na mesa diretora, o brasão ele já está padronizado exatamente como a gente o oficializou há 5 anos. E para que vocês que estão aqui, e acho que pela internet é possível acompanhar também, observando o símbolo, muitos vão se recordar e até observar em alguns lugares que ainda há alguns antigos ainda expostos, a coroa mural, que é esse símbolo que é colocado em cima dos brasões de municípios, ela tem 5 pontas, são 5 torres. Na verdade, são 8, né? Porque ele é um símbolo tridimensional. Então, essa coroa que se vê 5 pontas, se você imagina ela tridimensional, outras 3 pontas do meio estão atrás. Então, é uma coroa mural de 8 pontas. E ela é na cor prateada. Muita gente vai ainda cruzar por aí com algum brasão que tinha apenas 3 pontas e que era usado na cor dourada. Levantando as regras da ciência heráldica, a gente constatou que cores douradas são usadas apenas para capitais de estado. E 3 pontas usado apenas para povoados, não mais cidades. Então, era uma falha que, inclusive, algumas outras cidades ainda da região não atentaram para fazer essa alteração. É uma alteração simples que
as câmaras municipais podem fazer, mas muitas não fizeram. Outras fizeram. A gente viu exemplos de Santos, em São Paulo, que teve lei de readequação que passou pela Câmara. Teve Petrópolis também, no Rio de Janeiro. Então, são cidades grandes que atentaram para essas regras e também, na época, serviram de base para a gente. Não sei se dá tempo, é muito detalhe, escudete por escudete, símbolo por símbolo, mas, no básico, citar que a coroa de espinhos que a gente tem em um dos escudetes representa o padroeiro, o Senhor Bom Jesus. A palmeira que tem em um outro representa uma palmeira histórica antiga da Praça Central, onde a matriz ainda também antiga estava instalada. As três pontas, os três elmos que estão no último dos três escudetes, ela representa as três divisas, né? A clássica divisória Monte Alto, Jabuticabal e Taquaritinga, que era um elo bastante forte, dá para se imaginar, em 1931, né? Um período bastante limitado de trânsito, enfim. E o peixe que pula é um peixe que salta, né? Também é um outro símbolo. Ele é referente a Pirapora, que é o termo usado no primeiro nome de Monte Alto, que foi nomeado por Porfírio Pimentel como Bom Jesus de Pirapora, do Monte Alto das Três Divisas. Pirapora é um termo tupi-guarani que significa o salto do peixe, né? É o nome, inclusive, que a gente usou para batizar a nossa empresa que edita o Jornal Tempo e que agora criou essa nova revista mensal, usando também esse termo. Nessa revista, inclusive, na edição do mês passado, a gente trouxe esse detalhamento do que cada parte do brasão representa. No mais, a estrada de ferro, que foi criada pela Companhia Melhoramentos, né, e que trouxe a evolução, aí o progresso à zona urbana da cidade e, por si só, essa ampliação urbana do município e, claro, o sucesso dos negócios rurais, através da estrada de ferro. Como o brasão é de 1931, observa-se que os símbolos são todos relativos às primeiras características de Monte Alto, né? Então, também os ramos de café, que detalham bastante a expressividade que era a plantação de café nos primeiros 50 anos de vida municipal. E, por último, encerrando, a inscrição. Antes, uma cidade elevada, como cita a descrição original da ata de 1931, uma cidade elevada sobre um monte, né? Simbolicamente, o que Monte Alto representa, né? Ela está situada em uma área bastante elevada em relação a toda a região. O Mons Altos, Semper Altius, que é uma expressão em latim, que o nosso brasão traz na parte de baixo, é curioso que muita gente, na tradução livre, sempre traduziu como Monte Alto, sempre mais alta, enfim, né, se a gente se basear por cidade. Mas o curioso é que não é essa a tradução literal. Mons Altos, Semper Altius, na verdade, se traduz como Monte Alto sempre a mais. É um termo que foi adotado também pelo historiador naquela época. O brasão ele é riquíssimo em detalhes e é um símbolo que merece todo o nosso respeito, né? E hoje merece os nossos parabéns também. Com certeza. Obrigado, Elton, pela sua explanação aqui. Como você disse, a edição da revista que saiu está muito mais detalhado com tudo aquilo que eu acho que todo monte altense com essa revista vai entender um pouco mais do que significa o brasão. E eu te agradeço você ter vindo aqui hoje e ter feito essa explanação para a gente. Eu que agradeço, João. Agradeço a oportunidade mesmo. E, realmente, o brasão é um símbolo que está aí imortalizado e um símbolo a todo momento disponível, né, para que essa paixão municipal, esse civismo, desperte desde as crianças, né, essa curiosidade por saber o que cada detalhe do nosso brasão representa, ajuda um pouco a conhecer um pouco da nossa origem, né, de onde viemos e o que nos precede. Tá certo.
Muito obrigado. E uma das preocupações aqui minha também era com relação às nossas bandeiras, que estavam com o brasão antigo ainda em dourado, mas já está tudo trocado, tanto que está aqui no nosso plenário, quanto que está ali na frente, já foram substituídos e hoje estamos dentro do que precede o nosso brasão. Exatamente. E para quem também não sabe, desde 5 anos atrás a gente disponibilizou no site oficial da Prefeitura o arquivo em alta resolução desse novo brasão. Então, escolas que precisarem fazer algum tipo de impresso em gráficas, né, qualquer pessoa que precise ter esse arquivo do nosso brasão para se usar em algum material impresso, tem ele disponível no site da Prefeitura para que exatamente ele esteja padronizado e siga o que, enfim, se tornou lei ali já na semana seguinte, através da aprovação dos vereadores, em 24 de outubro de 2011, e a posterior sanção da Prefeitura, já na mesma semana. Verdade. E a lei é 2816, de 25 de outubro de 2011, onde foi feitas as adequações no brasão. Exatamente. Muito obrigado, Elton. Obrigado. Boa sessão. Parabéns, Elton. Bom, com essa explanação do Elton aí, acho que a gente vai aprendendo a cada dia um pouco mais sobre o nosso brasão. Mas vamos dar início, então, à 142ª sessão ordinária. Solicito ao primeiro secretário que proceda a verificação de quórum. Quórum em número legal, senhor presidente. Declaro aberta a sessão e, sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador José Ricardo que proceda à leitura de uma passagem bíblica. Senhor presidente, nobres pares, público presente, aos que nos acompanham pela internet. Salmo 128. Contra os inimigos de Israel. Muitas vezes me atacaram desde a minha mocidade. Diga-o agora, Israel. Muitas vezes me atacaram desde a minha mocidade, mas não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso trabalharam os pecadores, prolongaram a minha iniquidade. O Senhor, porém, que é justo, cortou as cervices dos pecadores. Fiquem conduzidos e recuem para trás, todos os que odeiam Sião. Sejam como a erva dos telhados, a qual seca antes de ser arrancada, que não enche a mão do segador, nem os braços do que ata os feixes. E os que passaram não disseram: a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Zé Ricardo. Convido a todos para que fiquemos em pé para a execução do hino nacional e, posteriormente, o hino a Monte Alto. Dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e lívido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, as mães gentil, pátria amada, Brasil. Rei
eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulgura ó Brasil, florão da América, iluminando o sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. A pátria amada idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, índigo verde louro desta flâmula, das futuro e glória do passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Monte Alto, cidade do sonho, que Porfírio Luiz nos legou. O teu povo, com forte e risonho, o progresso em teu solo implantou. Tens riquezas, tens encantos mil, o teu céu tem mais cor, tem mais luz. Salve terra de São Paulo e do Brasil, onde reina o bom Jesus. Salve terra de São Paulo e do Brasil, onde reina o bom Jesus. Monte Alto, meu berço adorado, santuário de paz e de amor. Possa eu viver sempre ao teu lado, em constante e profícuo labor, bendizendo as glórias do passado, construindo um futuro sem par. Pois tu és meu Monte Alto amado, meu Brasil, meu sol, meu lar. Pois tu és meu Monte Alto amado, meu Brasil, meu sol, meu lar. Monte Alto, berço adorado, santuário de paz e de amor. Possa eu viver sempre ao teu lado, em constante e profícuo labor, bendizendo as glórias do passado, construindo um futuro sem par. Pois tu és meu Monte Alto amado, meu Brasil, meu sol, meu lar. Pois tu és meu Monte Alto amado, meu Brasil, meu sol, meu lar. Vamos lá, senhores. Coloque em discussão a ata da 141ª sessão ordinária de 17 de outubro de 2016. Votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Marcelo. A ata aprovada por todos os vereadores presentes. Vamos dar continuidade. Quero agradecer a presença aqui dos vereadores eleitos, o Marcelo Totti e o Chiminelli, estão aqui presentes, e a família do seu Cisori, que hoje nos prestigia aqui. Muito obrigado. Uma boa noite. Leitura de matérias enviadas pela Prefeita Municipal. Ofício 260 de 2016, solicitando a prorrogação do prazo para envio de resposta ao pedido de informação número 095 de 2016. Balancete da receita e despesa da municipalidade
relativo ao mês de setembro de 2016. É o que consta, senhor presidente. Leitura de proposituras apresentadas pelos vereadores. Pode. Queria fazer um requerimento ao senhor presidente, ao douto plenário, que o mesmo dê anuência para que nós possamos ter a inversão de pauta apenas pontualmente, para que haja apreciação do projeto de lei, que da denominação de rua, a família está aqui presente, e depois eles já possam, atrás dos seus afazeres, nos seus lares também. Conto com a anuência dos senhores edis para isso. É só. Obrigado. O requerimento do vereador Júlio Zacarim é legal. Coloco em discussão. Votação. Quem for favorável permaneça sentado. Requerimento aprovado. Então, vamos inverter a pauta. Vamos, então, à ordem do dia. A leitura do projeto de lei 043/2016. O vereador Zacarim dispõe sobre a denominação de Casuco Ori, a rua projetada 07, situada no conjunto habitacional São Miguel. As comissões de Justiça e Redação, de Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos, emitiram parecer opinando pela aprovação do respectivo projeto de lei. Coloco, então, o projeto em discussão. Vereador Júlio Zacarim, com a palavra. Senhor presidente, nobres pares, público presente, cumprimento os vereadores eleitos Marcelo Tota, Chiminelli, estava agora há pouco aqui o Donizete Morelli, a família do homenageado e todos aqui presentes internautas que nos acompanham. Eu gostaria de salientar que já vai fazer quase um ano que a dona Casuco inesperadamente partiu. Parte a pessoa, mas fica o exemplo de uma mãe, o exemplo de uma esposa, o exemplo de uma avó que só soube trabalhar nessa vida e dar bom exemplo. Eu sempre comento, senhor presidente, que, de fato, nós precisamos de bons exemplos. Exemplos que edifiquem o quê? Que acabem inspirando os mais jovens, principalmente, uma pessoa como membro de família, uma pessoa como membro o quê? Que sempre levou a lealdade, sempre levou o trabalho, a seriedade e o jeito peculiar que ela tinha, sempre carinhoso com as pessoas. Gostaria de ler, senhor presidente, a breve mensagem. Casuco Ori nasceu em Vista Alegre do Alto, no dia 1 de março de 1944. Filha de Kazu Saito e Hana Oku Saito. Chegou em Monte Alto em 1950 e foi trabalhar com os pais na área rural, no bairro Inhumas, para contribuir com a renda da família. Aliás, o destino que ela teve é o destino da maioria aí dos nossos colonos japoneses que acabaram se dirigindo à zona rural para garantir o sustento, o pão de cada dia, um pão bastante suado na época. Casou-se com o senhor Sizo Ori no dia 28 de julho de 1962, com quem teve 3 filhos. Celina Matiko Ori, casada com Edson Riga, Rogério Coit Ori, casado com Patrícia Ferraz Ori, minha colega de profissão e do Colégio Objetivo, Ricardo Massaro Ori, casado com a Rafaela Ori. Possui 6 netos, Camila Tiemi Ori Riga, Murilo Yukio Ori Riga, Pedro Radimi Ori, que foi meu aluno, Nicolas Massaro Ori, aluno também, Melissa Mayumi Ori e Yudi Ori. Quando casou-se, continuou trabalhando na lavoura e também como dona de casa. Foram anos difíceis, pois naquela época a vida era árdua, principalmente vindo no sítio, longe da cidade. Mas com muito esforço e trabalho, superou todos os obstáculos, juntamente ao lado do seu marido, o senhor Cisó. No ano de 1987, veio residir na área urbana de Monte Alto para proporcionar o melhor suporte educacional aos filhos. Faleceu no dia 26 de novembro de 2015, quando tinha 71 anos de idade e, aliás, gozava de plena saúde à época. Lembro-me perfeitamente o jeito que ela tinha, a solitude que ela tinha em trabalhar também em prol da Nipo, ali sempre presente nos eventos, no sukiyaki. E eu tenho a plena certeza, o nome dela vai ficar imortalizado, mas, acima de tudo, o exemplo dela, este sim, vai permanecer na mente de quem acabou tendo o privilégio de conhecê-la e vai passar este exemplo adiante. Então, é uma singela homenagem deste vereador que contou com a aprovação das comissões e que certamente contará com o apoio dos nobres pares, que, de fato, o Legislativo ele tem que dar o reconhecimento pleno
a homens e mulheres que ajudaram no desenvolvimento dessa nossa querida e centenária Monte Alto, cujo padroeiro é o Senhor Bom Jesus. Ressalto ainda, para finalizar, senhor presidente, poeta libanês Khalil Gibran, um dos ícones ali da literatura libanesa, dizia: o amor é a única flor que brota e cresce sem a ajuda das estações. Este amor não se resume apenas entre marido e mulher, mas se resume entre a família, entre os amigos e entre uma causa. É o caso da nossa querida homenageada, Dona Kazuko. Obrigado, senhor presidente. Projeto de lei aqui, como é de praxe, o autor é que fala em nome de toda a casa, mas não posso deixar de parabenizar o vereador Júlio e a família aqui, Dona Kazuko, Massaro, seu Cisó, o Coite, pessoas que a gente aprendeu a conviver e tem amizade por muito tempo. Parabéns, vereador Júlio Zacarim. Coloco o projeto, então, em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. O projeto foi apresentado, aprovado por todos os vereadores presentes. Convido a família do seu Cisó, o Coite, Massaro, para que venha até aqui para a gente possa fazer uma foto e registrar esse momento. Cadê o Ronaldo? Vai sair na foto ali. Vamos, gente. Vamos passar aí. Nem sai fora.
Vamos dar continuidade, então, a nossos trabalhos. Leitura de proposituras apresentada pelos vereadores. Projeto de decreto legislativo número 012/2016, o vereador Zé Ricardo concede o título de cidadão montealtense ao senhor Luiz Moisés de Magalhães. Aplica o disposto no artigo 201 do nosso regimento interno. Projeto de decreto legislativo número 013/2016, vereador Zé Ricardo concede o título de cidadão montealtense ao senhor Francisco Sanches Garcia. Aplica-se o dispositivo do artigo 201 do regimento interno. Projeto de lei complementar número 012 de 2016, vereador Zacarim, dá nova redação ao artigo 62 da lei complementar número 286 de 2010. Será enviado às comissões permanentes para competente análise e emissão dos pareceres. Requerimento 038/2016. Requer a mesa na forma regimental, após ouvido o plenário, que seja oficiado o senhor vice-prefeito municipal João Paulo de Camargo Vitório Rodrigues, para que tome conhecimento para providências no próximo ano, onde iniciará seu mandato como chefe do Poder Executivo Municipal, sanando as reclamações dos munícipes montesinenses, quanto ao descaso com o distrito no período de festas em comemoração à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Nesse período, a localidade recebe milhares de romeiros, cavaleiros de toda a região, e os mesmos, por não terem locais apropriados para manter seus animais, os deixam em qualquer lugar que tenha comida e sombra, tais como praças e canteiros de jardim. As reclamações encaminhadas também trazem relatos de baderna e som alto, o que nitidamente reflete a falta de policiamento no local. Através deste documento, requeiro a vossa excelentíssima senhor que tome as providências cabíveis para que mantenhamos a ordem em nosso distrito no referido período, preservando a integridade do nosso patrimônio, da população local e da nossa fé. Professor Tiago Cetrone, vereador. Coloco o requerimento em discussão. Pode usar, vereador Tiago Cetrone. Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes aqui presentes, de qual saúdo o vereador eleito Tota, também vereador Chiminelli, vereador eleito também Murilo Giacomo, e como foi lembrado, o vereador Donizete Morelli, que também passou por essa casa, e também os munícipes que foram candidatos, o Carlão e também Pincheri, que se colocaram à disposição, colocaram seus nomes à disposição da nossa população. Senhor presidente, esse requerimento, ele surge diante de uma publicação, de uma manifestação de alguns munícipes do distrito. Eu quero aqui, na discussão desse requerimento, fazer a leitura para que conste nos registros dessa casa, na ata eletrônica dessa casa, uma vez que nós tomamos a liberdade de ser xerocado, junto ao requerimento, as manifestações dos munícipes do distrito por meio do Facebook. Então, a Giovana Silva, ela coloca, né, como desabafo: sim, sou devota de Nossa Senhora Aparecida, gostamos também da festa que nossa pequena, grande cidade proporciona a todos da região. É tudo muito lindo, mas de alguns anos para cá, piora cada vez mais em um único sentido: a bagunça. As pessoas vêm de longe, mas não pela fé, e sim pela farra. Não estou citando todas, porque sei que a maioria vem pelo Santuário Diocesano da Virgem Montesina, mas um bom tanto vem pela baderna. Durante os dias que eles ficam, ninguém dorme. Os animais não têm paz por causa das bombas, e eles acabam com os lugares, estragando tudo que é nosso, como a pracinha da Coab, que ficou hoje o dia todo com torneira quebrada, jorrando água. Liga para as pessoas que se dizem responsáveis e nada é feito. Descaso com os moradores, o que sobra depois desse dia é a sujeira, o odor insuportável e tudo quebrado. Aposto que muitos concordam comigo. Não pedimos nada demais, somente respeito pela cidade e pelos animais. Afinal, todos amamos esse distrito
e, acima de tudo, devemos cuidar. Esperamos que o ano que vem não seja da mesma forma que foi esse. Lamentável. Assim, senhor presidente, o requerimento é um pouco inusitado, pois requeiro que envie essas informações, ao invés da prefeita municipal, vereador Júlio, ao vice-prefeito, que é o prefeito eleito, para que no próximo ano haja aí uma ação mais próxima por parte do Poder Executivo, disponibilizando talvez comedouros, bebedouros de água para esses munícipes. Temos ali no entorno do distrito várias propriedades, várias pessoas que podem, sem dúvida nenhuma, colaborar com o espaço para que esses animais sejam ali guardados, sejam ali colocados. Foram relatos, foram colocados inclusive fotos de animais amarrados em postes de praça. Então, é algo que merece a nossa atenção, e uma vez que houve essa manifestação por parte da rede social, que é, sem sombra de dúvidas, uma forma das pessoas se aproximarem e procurarem o poder público, nós não poderíamos deixar passar em branco, e por isso encaminhamos essa informação ao vice-prefeito e prefeito eleito dessa cidade, para que olhe com carinho essa situação do distrito de Aparecida. É isso, senhor presidente. Requerimento do vereador Tiago Cetronene em discussão. Votação. Quem for favorável permaneça sentado. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 039/2016, requer a mesa na forma regimental após ouvido o plenário, que seja oficiado o vereador-presidente desta Casa de Leis, o senhor João Augusto Piccolo, no sentido de ser implantado no site deste legislativo a impressão personalizada cabeçalho com identificação do regimento interno e lei orgânica municipal. Professor Tiago Cetrone, vereador. Logo o requerimento do vereador Tiago Cetrone em discussão. Senhor presidente, vereadores, é um requerimento simples, mas importante para a organização funcional desta casa. Muitas vezes nós queremos anexar junto a algum pedido de informação, algum requerimento, ou até mesmo algum projeto de lei, algum trecho do regimento interno ou até mesmo da lei orgânica do município. Quando nós acessamos o site e imprimimos qualquer que seja a página lá com um determinado artigo, esta página ela não consta o cabeçalho, né? Eu até no verso coloquei o modelo do regimento interno da Câmara de São Paulo. Então, muitas vezes fica confuso se aquele trecho que foi impresso, ele é da lei orgânica ou ele é do regimento interno. Porque ele não tem, ele é corrido, ele não tem uma identificação. No começo da lei, ela tem identificação lá, regimento interno, lei orgânica municipal. Mas se você imprime lá o artigo 25, ele sai, o artigo, sai os dizeres, sem uma identificação no cabeçalho. Então seria interessante que esses dois instrumentos legais tão importantes para o funcionamento dessa casa, o regimento interno e a lei orgânica, que ela conste em todas as folhas, lá no cabeçalho, escrito regimento interno, no caso do regimento, e lei orgânica municipal. Para que, então, quando nós façamos essa impressão, ou até mesmo os munícipes, quando queiram fazer algum recorte, possam saber a qual instrumento aquela legislação, aquele impresso se refere, ao regimento interno ou à lei orgânica municipal. É isso, senhor presidente. Requerimento ainda em discussão. Votação. Quem for favorável permaneça sentado. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Leitura do pedido de informação 098/2016. Requer a mesa na forma regimental, após ouvido o plenário, que seja oficiada a senhora prefeita municipal para que tome as providências necessárias junto ao departamento competente para responder este pedido de informação. Qual o funcionário responsável por buscar a doação de viaturas baixada junto à Polícia Civil? E qual a atual situação? Enviar cópia de todos os documentos enviados e protocolados para a solicitação em questão. Professor Tiago Cetrone, vereador. Coloco o pedido de informação 098 em discussão. Deixa ele falar. Pode usar a palavra, Tiago. Deu 99, você responde os dois. Pode ser, senhor presidente. Pode ser. Então vamos à leitura e depois a aprovação individual de cada um.
Lê a leitura do pedido de informação 099. Requeira a mesa na forma regimental, após ouvido o plenário, que seja oficiada a senhora prefeita municipal para que tome as providências necessárias junto ao departamento competente para responder este pedido de informação. Qual o funcionário responsável por buscar a doação de armas baixadas junto à Polícia Civil? E qual a atual situação? E enviar cópia de todos os documentos enviados e protocolados para a solicitação em questão. Professor Tiago Cetrone, vereador. Então, eu coloco os pedidos de informação 98 e 99 em discussão. Vereador Tiago, autor, com a palavra. Senhor presidente, vereadores, isso é um pedido de informação. Nós sabemos que é comum que a Polícia Civil realize doação de viaturas e de armas que foram baixadas da corporação. É natural, é comum, e muitas cidades da nossa região já receberam viaturas e já receberam armamento. Monte Alto tem esse pedido que se arrasta desde 2013, senhor presidente. Então, é um pedido de informação que se faz necessário, porque eu pude acompanhar um pouco desse processo e não tinham, vereador Marcelo, nem o número dos processos do pedido. Quem conseguiu o número dos processos do pedido fui eu. Então, é uma questão que tem que ser olhada com carinho. Nós sabemos que as viaturas estão estacionadas na sede da polícia em Sertãozinho e, durante 3 anos, com certeza já até estão mais sucateadas do que se pode esperar. Então, vereador Bicudo, que será o nosso vice-prefeito, é algo que tem que se olhar com carinho na próxima administração. É um recurso que vem. É uma viatura que teria ganho, e era uma viatura que eu pude visitar. Não lembro se o vereador Zé Ricardo, acho que esteve junto também, que estava em perfeito estado de conservação, vereador Frank. Então, o município deixou de ganhar. Nós sabemos a realidade do armamento da nossa Guarda Municipal. Nós sabemos. No informativo do mandato de 2013, inclusive, eu coloquei uma foto da situação das armas, na precariedade dessas armas. E a Polícia Civil, ela tem disponível armamento em ótimo estado de conservação e que nós não aproveitamos essa possibilidade, talvez, pelos seus responsáveis, não ter um desejo, um acompanhamento mais de perto. Imagina como que não deve ser os pedidos, vereador Otoniel, na Secretaria de Segurança Pública. Deve ter amontoados de solicitações, de pedidos de diversos setores, de diversos segmentos. Então, às vezes é necessário que se grite, que o município se grite primeiro, para que o nosso pedido seja alçado dessa demanda, desse monte de solicitações que haja. Então, é um pedido de informação que se faz necessário para que nós acompanhamos de perto o que tem acontecido em relação a esses 2 pleitos que não caminharam. Vimos diversas cidades receberem essas viaturas, esses armamentos, e Monte Alto não saiu do pedido. Por isso, peço encarecidamente o voto favorável de todos os vereadores para que essa casa tenha essa resposta por parte do setor competente. É isso, senhor presidente. Obrigado. Requerimentos ainda em discussão? Tiago, eu também estive lá na polícia em São Paulo, junto com o comandante Goulart, há uns 4, 5 meses atrás. E realmente os pedidos são muitos. E com o responsável lá verificando a época, o pedido estava lá, ele dizendo que estava só esperando a sanção do governador Geraldo Alckmin. Mas eu concordo com você que tem que ficar fazendo gestão, porque senão os pedidos são inúmeros mesmo. Então vamos colocar em votação o pedido de informação 098/2016, que fala sobre as viaturas. Quem for favorável, permaneça sentado. Pedido de informação aprovado por todos os vereadores. E vamos colocar em votação o pedido de informação 099, que fala sobre as armas. Quem for favorável, permaneça sentado. Aprovado por todos os vereadores presentes. Indicações. Peraí, desculpa. Tem o pedido de informação número 100.
Requer a mesa na forma regimental, após ouvido o plenário, que se oficie a senhora prefeita municipal de Monte Alto para que envie as seguintes informações. Primeiro, a cópia do auto de infração que originou a multa de R$ 2.100.278,21, bem como cópia dos documentos da Receita Federal que demonstram todo o cálculo realizado para que tal valor tenha atingido a cifra estimada de R$ 4.902.634,89, bem como a cópia da certidão de dívida ativa dos débitos objeto do parcelamento. Segundo, a cópia integral do processo número 15956-72006/2012-27, citado pela chefe do Executivo no projeto de lei número 044 de 2016, que dispõe sobre a autorização para o parcelamento da dívida supracitada, o que motivou o projeto número 044/2016 em outubro deste corrente ano, uma vez que o processo está arquivado desde julho do mesmo ano, conforme anexo, e a cópia de todas as notificações e citações recebidas referente ao processo acima elencado, bem como os prazos finais dos mesmos, e a cópia de todos os recursos impetrados pela administração, bem como os prazos finais dos mesmos. Marcelo Roberto Augusto e João Carlos Gerber, vereador. Coloco pedido de informação em discussão. Vereador Marcelo, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, amigos e amigas que nos acompanham no plenário dessa casa, aos amigos da internet, vereador eleito Murilo Giacomo, ao Cleito Pincheri, que também disputou o último pleito, ao Carlos Pedro da Silva. Presidente, eu gostaria de pedir que fosse incluso nesse pedido de informação, eu estou ali agora raciocinando ainda sobre ele, a respeito dele, que pudesse ser incluso no texto do pedido, o seguinte, pergunta à Prefeitura se existe alguma outra multa e ou outros débitos com a Receita Federal. Seria o tópico número 5, né? Existe alguma outra multa e ou outros débitos com a Receita Federal? Em caso afirmativo, para que mande os documentos comprobatórios. Obrigado, presidente. Pedido de informação ainda em discussão. Então, está sendo acrescido o item número 5, e se existe alguma outra multa ou débitos com a Receita Federal, caso afirmativo, enviar cópia dos documentos. É isso? Vereador Marcelo? Coloco, então, o pedido de informação em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Pedido de informação aprovado por todos os vereadores. Agora sim, então, vamos à leitura das indicações. Indicação número 115/2016. Indico a mesa na forma regimental que seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal para que tome as providências cabíveis junto ao Departamento Municipal de Trânsito, o Demutran, no sentido de ser feito uma marcação no asfalto com tachões ou olho de gato, na Avenida 15 de Maio, em frente ao posto Bela Vista, para orientar os motoristas que irão sentido Jardim Bela Vista, ou continuar em direção da Avenida Comendador Bonfinholi. Indicação do vereador Valdecir Pedro Sanches, do PSDB. É o que consta, senhor presidente. Obrigado, vereador Vitor. Leitura de documentos diversos. Datas comemorativas.
Outubro Rosa, campanha de prevenção ao câncer de mama. Dia 24 de outubro, Dia das Nações Unidas, a ONU. Dia 25 de outubro, Dia da Democracia, Dia do Dentista Brasileiro e Dia do Sapateiro. Dia 28 de outubro, Dia do Funcionário Público e Dia de São Judas Tadeu, a festa. Dia 29 de outubro, Dia Nacional do Livro. Dia 30 de outubro, Dia do Balconista, Dia do Comerciário e Dia da Comemoração. E o último domingo de outubro, a Romaria Terço dos Homens. Dia 31 de outubro, Dia Mundial do Comissário de Voo e Dia das Bruxas. Em novembro, dia 1º de novembro, Dia de Todos os Santos. Dia 2 de novembro, Dia de Finados. 3 de novembro, Dia do Cabeleireiro. 4 de novembro, Dia do Inventor. Dia 5 de novembro, Dia da Ciência e da Cultura. Dia do Cinema Brasileiro. Dia do Rádio Amador e do técnico em eletrônica. E o primeiro sábado de novembro é o Novembro Azul e a primeira quinzena a festa do Divino Pai Eterno. É o que consta, senhor presidente. Obrigado. Leitura de matérias expedida pelo Legislativo. Ofício enviando a prefeito o autógrafo contendo o projeto de lei aprovado na sessão ordinária anterior. E o ofício comunicando à prefeita que a sessão passada o plenário arguiu pela inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei complementar número 009 de 2016, de autoria da mesma, e o que o mesmo foi retirado da pauta e arquivado. Ofício enviando à prefeita fotocópias dos requerimentos aprovados na última sessão. Ofício enviando à prefeita fotocópia das indicações protocoladas na sessão ordinária anterior. E o balancete da Câmara Municipal relativo ao mês de setembro de 2016. É o que consta, senhor presidente. Obrigado, vereador. Coloca. Só uma questão de ordem, acho importante. O projeto retirado pelo Executivo é o projeto em relação à Guarda Municipal? Não, foi o projeto, não foi retirado, foi arquivado aqui, que foi rejeitado o projeto lá que falava Não, da Guarda não foi votado. Não, ela foi oficiada sobre a nossa decisão. Está dizendo que ela foi oficiada, que aqui a casa tomou decisão daquele projeto que é inconstitucional, não é do visitador domiciliar. Do visitador domiciliar. Está certo que já foi votado pela casa. Está certo, obrigado, senhor presidente. Obrigado. Coloco o expediente em discussão. Vamos, então, ao tema livre. Quanto inscrito, vereador Vitor? Nada consta, presidente. Teremos, então, a interrupção dos trabalhos pelo prazo... O requerimento do vereador Júlio Zacarim é legal. Coloco em discussão. Votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Vamos entrar, então, à ordem do dia. Verificação de presença. Quórum em número legal, senhor presidente. Então, temos aqui para a ordem do dia o projeto de resolução 004/2016. O vereador Cetrone altera o dispositivo do inciso 5º do artigo 265 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Coloco em discussão. O autor Tiago Cetrone com a palavra. Senhor presidente, de forma muito breve, eu dividi um pouco os projetos. Esse é um projeto de resolução que visa o ajustamento, a correção do nosso regimento interno. Nós temos uma lei orgânica municipal que coloca a data de 30 de setembro como sendo a data limite para o Poder Executivo enviar a lei orçamentária anual até esta casa. Então, a lei orgânica nos diz que a data limite é 30 de setembro. E nós temos, até o presente momento, um regimento interno que não dialoga, que não conversa com a lei orgânica municipal. O nosso regimento interno coloca que a Câmara tem até o dia 15 de outubro. Então, as informações, elas estão diferentes. Por isso, nós estamos propondo que seja feita, por meio desse projeto de resolução e por meio da aprovação de cada um dos vereadores, a alteração do regimento interno, para que nele também conste que a data limite do envio da lei orçamentária anual pelo Poder Executivo a esta casa também seja 30 de setembro. Nesse sentido, pedimos a aprovação de todos os vereadores.
Projeto de resolução ainda em discussão. Acho que vai ser a missão, Tiago, para a próxima legislatura, que essa, infelizmente, eu sei que não vai dar mais tempo, mas tem que fazer isso mesmo, pegar a lei orgânica com o regimento interno e fazer um trabalho de agrupar, de ver o que está dizendo em um, o que está no outro, que a gente sabe que tem essas distorções. Tem mais algumas, nós sabemos disso, e conforme for bem, a gente vai corrigindo, mas que pode ter uma força-tarefa para a próxima legislatura, quem sabe a gente consegue mexer nisso daí. Projeto, então, de resolução em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Projeto de resolução aprovado por todos os vereadores. O outro projeto que nós tínhamos era sobre a denominação de rua da senhora Kazuko Ori, já foi devidamente deliberado. Então, eram os dois assuntos que tínhamos para a ordem do dia. Vamos, então, para a explicação pessoal. Ponto escrito, vereador Vitor. Apenas um, senhor presidente. Tiago. Senhor presidente, dois assuntos bem breves. Primeiro, agradecer às funcionárias dessa casa e ao senhor presidente por já fazer constar nas efemérides desta sessão as datas referentes ao calendário oficial do nosso município. Percebi durante a leitura do primeiro secretário, vereador Otoniel, que já constavam as datas do nosso calendário oficial. Então, agradecer às funcionárias desta casa, bem como a presidência e toda a mesa. E o segundo assunto, não poderia deixar de destacar e parabenizar a explanação feita pelo jornalista Elton, falando do brasão da nossa cidade. Nós sabemos que são inúmeros os estudos, e são antigos também, esses estudos, antigos e recentes, sobre os símbolos e sobre a importância dos símbolos na vida e na cultura dos povos. De alguma forma, esses símbolos, eles são uma linguagem cifrada das aspirações e dos ideais humanos. Por isso, que esses símbolos, eles existem e de tempos em tempos, eles são imemoráveis e continuarão existindo. São tão importantes para a vida e para a cultura do povo, que hoje a semiótica, que é a ciência que estuda os significados da linguagem e dos símbolos, ela é tão importante, tão falada e tão conceituada. Existem símbolos com significados profundos dentro de um determinado contexto histórico e cultural. Dentre esses símbolos, o brasão da nossa cidade, que hoje comemora aniversário, vamos dizer assim. Então, não poderia deixar de registrar este fato histórico também aqui na nossa Câmara Municipal. Obrigado, professor Tiago. Elias Bador, senhor presidente. Elias. Senhor presidente, senhores vereadores, amigos que nos acompanham essa noite, eu não queria falar, mas já fiz um convite aos senhores vereadores, em outra oportunidade, que fossem até o Museu de Paleontologia, o Museu Histórico, para ver a situação em que se encontra aquele museu. Desde abril, a empresa largou, não sei se mandaram embora, mas lá está fechado. O pó, a sujeira que tem lá é uma vergonha. Eu pergunto aos senhores vereadores, principalmente ao Tiago, que sempre fala que Monte Alto é cidade turística. Já pensou agora, finados, pessoas que vêm de São Paulo querer ir visitar e ver o museu daquele estado? Agora, eu não quero ser uma voz no deserto. Eu já estou em fim de carreira, o povo já me mandou para casa, eu não quero brigar com ninguém. O que eu tinha que brigar na minha vida, eu já briguei. O mercado municipal, eu me lembro da campanha de 2008, veja bem, que se falou tanto nesse mercado. Eu me lembro que antes da nossa campanha de 2012, a prefeita havia dito que tinha R$300 mil na Caixa Econômica Federal para reformar o mercado. Isso eu me lembro na campanha de 2012. Os anos se passaram. Até hoje, o mercado não terminou.
E o pior, eu não sei se os senhores costumam ir no mercado, mas eu todo sábado vou com a Lourdes lá fazer compra. Na entrada tem aquelas pedras soltas. Um dia uma senhora entrando lá tropeçou e caiu. Ora, meia hora de um pedreiro para colocar, será que a prefeitura não podia mandar? Ora, é o Irias que é linguarudo, não sou linguarudo, não. Eu tenho boa memória. Eu me lembro quando a prefeita fez aqui essa ampliação da rodoviária, ficou parado depois de quantos meses que terminou. Toda obra que a prefeita faz, infelizmente, existem problemas. Mas eu vou deixar para o último dia em que eu ocupar essa tribuna, para eu dizer aqui o que a Caixa Econômica Federal de Rio Preto pensa a respeito da Prefeitura de Monte Alto. Eu já devo ter falado para alguns, mas eu faço questão de dizer aqui o que me foi dito por alto funcionário da Caixa Econômica Federal de Rio Preto. Agora, se alguém quiser saber, eu falo em off, mas eu vou dizer no microfone e na rádio para que o povo de Monte Alto saiba. Eu, durante a minha vida inteira, eu procurei fazer da minha vida uma ortodoxia. Eu procurei ser correto com os meus atos. Eu procurei ser um homem honesto nos meus propósitos. Vou indo para casa, nós vamos para casa, nós três, e o nosso tio Frank lá, mas nós vamos de cabeça erguida, vamos dar espaço para outros que estão aí, que querem aí também trabalhar para o Monte Alto. O Zé Ricardo também fez a parte dele. Mas eu vou triste. Sabe por que eu vou triste? Porque depois que eu saí da prefeitura, o que fez dos meus sucessores? Um foi condenado, mas não pôde ir para a cadeia, porque uma coisa e outra, foi detido e um monte de coisa. O outro, vocês querem saber o que aconteceu? Ele não se matou, não. O outro foi assassinado. O seu Gilberto Morgado foi morto. Você sabia disso? Eu não provo. Porque a própria polícia de São Paulo não se preocupou em levantar a verdade. É o que aconteceu também com Celso Daniel, em Santo André, São Bernardo. É o que aconteceu com o Toninho, na mesma época, na Prefeitura de Campinas. A Polícia Investigativa de São Paulo jamais iria se preocupar em saber o que aconteceu na verdade. Mas, em verdade, vocês podem estar certos, professor Gilberto Morgado, prefeito de Monte Alto, até o dia 9 de junho de 2006, ele foi assassinado. Podem estar certos disso. E o seu sucessor, um médico inocentão, infelizmente, fora da realidade, sentou na cadeira e achava que tudo podia. E com a caneta, ele, infelizmente, autorizou a corrupção dentro da prefeitura. E o que aconteceu? Está em Rio Preto, preso, ainda não tem direito a sair e trabalhar. Enfim, é algo que macula a vida pública de Monte Alto. É verdade isso. Porque o Mauricião dinheiro não tem. Ele agiu de uma maneira assim intempestiva. E com isso, eu assisti toda a história de Monte Alto desses últimos 50 anos. Eu me entristeço, porque a dona Silvia, que no dia 31 vai deixar a prefeitura, ela, infelizmente, é produto do marketing da Rádio Cultura e dos jornais de Monte Alto, com alguma exceção. Porque, em verdade, nunca ninguém falou de nada errado que ela fez. Alguma vez vocês leram em algum jornal ou na rádio dizendo que uma obra demorou, ou que isso, que aquilo?
Você levantou o problema do Oswaldinho, é um assunto que vai ficar para depois. Mas eu não vou embora chateado com o povo de Monte Alto. De maneira alguma. Eu acho que o povo cansou de mim, ele cansou da verdade. Mas eu ainda tenho alguns... Tenho mais, acho que 4 vezes para ir na rádio, 2, 3... E vou me despedir do povo de Monte Alto com a mesma cara que quando eu entrei, enfrentei os militares que queriam me caçar. Vocês não sabem disso aí. Na ditadura, eu fui denunciado. Sabe por quê? Eu era vereador do MDB, 1970, 68, 69, até 76. Algo que eu falei contra a Revolução naquela época, eu fui denunciado. Eu tive que depor em Barretos, que era seccional. Mas quando viram que era um Monte Alto, cidade pequena, um vereador que não representava nada, simplesmente me deram uns corretivos e eu voltei para casa. Eu fui prefeito, eu fui vereador 8 anos, não ganhei nem um tostão naquela época. Eu tive coragem de ser vereador, porque ser vereador naquela época, alguns de vocês nem eram nascidos. O que prevalecia era que a garrucha, e eu era do MDB vereador e fui eleito pelo MDB prefeito de Monte Alto. Mas isso é assunto que vai ser para depois, eu não quero amolar ninguém, e quero cumprimentar os vereadores eleitos que estão aqui e dizer a Monte Alto, nós estamos presentes. Muito obrigado e boa noite a vocês. Não havendo mais, então, quem queira usar da tribuna, quero agradecer aqui a presença da Guarda Municipal. Senhores, lembrá-los que dia 28 é ponto facultativo, em função do dia do funcionário público. Dia 31, na segunda-feira, teremos expediente normal. E depois, dia 1 e dia 2, é feriado, ponto facultativo dia 1º, e dia 2, que é dia de finados. E lembrá-los, então, que a próxima sessão nossa é no dia 7, às 18 horas, e em seguida faremos a sessão solene do dia do professor. Então, quem não passou o nome ainda, passem, porque senão não dá tempo de fazer o diploma, haja visto esses feriados que nós temos pela frente aí. Então, só quero lembrá-los que dia 7 teremos às 18 horas nossa sessão ordinária e às 20 a sessão solene. A próxima depois, no dia 16, em virtude do feriado, no dia 15 de novembro. Na outra sessão, dia 22, e posteriormente, dia 28 do 11. Então, todos convidados para a próxima sessão, então, dia 7 do 11 às 18 horas. Não se esquecendo de passar aos nossos professores, por favor, porque a homenagem acontecerá na segunda-feira, dia 7. Obrigado.